Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, chegamos a mais uma videoaula, mais um subsídio teológico, uma pré-aula para Deus abençoar a sua vida, a sua classe, o seu lar. Eu sou o seu professor, Rafael Lincoln, e você, nosso querido irmão, querida irmã, instrutora bíblica, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos fazendo os comentários das lições bíblicas EBD do segundo trimestre de 2026, Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E antes de começarmos a lição de número 6, já quero te convidar a se inscrever aqui em nosso canal e ativar o sininho. Toda semana nós lançamos um vídeo novo para abençoar a sua vida, para te preparar, para que a sua aula, a sua classe receba uma lição bem elaborada, bem preparada. Eu tenho certeza que você busca o conhecimento para alimentar a vida das suas ovelhas, dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua classe. Então, a lição de número 6, nós vamos falar sobre o nascimento de Isaque. Lembrando que até o momento nós falamos mais especificamente em 5 lições sobre a vida do patriarca Abraão, e nas últimas 2 lições, quando Deus muda o nome de Abraão para Abraão, aí sim nós focamos na vida, no chamado, nas lutas, nas dificuldades e também na promessa que Deus havia feito para esse patriarca. E agora nós vamos aprender sobre o segundo patriarca, o segundo nome, que é filho de Abraão, o filho da promessa, o nascimento de Isaque. O texto áureo está em Gênesis 18:14, que diz o seguinte: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aqui já é a continuação do que nós tratamos na aula passada sobre a visita das 3 personagens ao patriarca Abraão. A verdade prática: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 21. Leremos 7 versículos, do versículo 1 ao versículo 7, que diz o seguinte: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Preste bem atenção na ênfase duplicada do jogo de palavras, O Senhor tinha dito, o Senhor tinha falado, é uma reafirmação da primeira fala, mostrando a prioridade, a confirmação, a fidelidade do Senhor em cima de sua promessa. Versículo 2: E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque lhe dei um filho na sua velhice. Aqui nós aprendemos que, recapitulando de forma bem resumida aqui a lição passada, Abraão recebe a visita de 3 personagens, 2 anjos, e o que nós aprendemos na lição passada, se caso você não viu, clica aqui na playlist para você acompanhar a lição passada. Nós aprendemos que a terceira pessoa, dessas 3 pessoas, 2 eram anjos, e uma dessas pessoas é o que nós conhecemos dentro da teologia sistemática de cristofania, que era uma manifestação do próprio Cristo no Antigo Testamento. Tem todo o contexto, todos os pormenores detalhados do porquê é crido dessa forma, é ensinado dessa forma, e como nós podemos ver Cristo nessa passagem, essa afirmação de cristofania. Inclusive no vídeo passado nós já demos uma introdução, falamos sobre isso, e temos também outros vídeos no canal, quando nós falamos sobre a questão de corpo, alma, a Santíssima Trindade, corpo, alma e espírito. A gente falou um pouquinho mais aprofundado mesmo, foi na Santíssima Trindade, o mistério das 3 pessoas de Deus revelado. Nós falamos ali sobre a questão de teofania e cristofania. Então, voltando aqui ao assunto, 3 pessoas estavam presentes, 3 personagens visitaram Abraão, e ali eles tiveram um encontro, e nesse encontro, Gênesis 18, a Bíblia vai descrever que essa pessoa que nós chamamos, que é o próprio Cristo, a manifestação dele ali no Antigo Testamento, nessa visita e nessa passagem, nós vemos que ele faz uma pergunta para Abraão: cadê sua esposa Sara? Inclusive, na cultura da época isso não era comum, Um visitante que não era parente ou um familiar, as mulheres elas ficavam escondidas ou afastadas, e o anfitrião, o patriarca, o dono da aldeia, daquela caravana, ele recebia os visitantes. Aí a personagem pergunta: onde está Sara, sua esposa? E aí Abraão fala, e ele faz a reafirmação, só que agora não mais prometendo sem um prazo. Ele diz simplesmente, em um prazo de 1 ano, Sara lhe dará um filho. E é onde tem aquela situação que Sara riu, ela estava atrás da porta ouvindo aquela conversa, e ela ri. E agora, Abraão, nesse episódio de Gênesis 18, tinha 99 anos, Sara tinha 89 anos, e agora, 1 ano depois, a promessa é cumprida no tempo certo, no momento determinado por Deus. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos, lhe concede um filho. E aí nós vemos que o Senhor, Deus, ele não atua, não opera na nossa vida de acordo com a lógica humana.
Se nós pensarmos que Deus atua somente no nosso tempo, com a nossa lógica, com a minha compreensão, não. Eu tenho que saber explicar o que está acontecendo. Lendo engano, nós cairemos no erro de não confiar no Senhor, porque nem sempre Deus nos justifica os motivos da espera, os motivos do processo que estamos passando. Muitas das vezes o processo não é no meu tempo, é no tempo do Senhor, e o tempo do Senhor, nós já falamos sobre isso também em lições passadas, sobre o tempo kairos de Deus, que é o tempo determinado. Tem pessoas que esperam um mês, tem pessoas que esperam um dia, tem pessoas que esperam um ano, tem pessoas que esperam 10 anos, e assim sucessivamente, porque o processo para cada servo de Deus é de acordo não com a minha entrega, não com a minha vontade, não com o meu tempo ou o que eu desejo, mas sim com o desejo e o tempo do Senhor. Mas de uma coisa, meu irmão, minha irmã, nós podemos ter certeza: Deus não desampara, Deus não nos abandona e Deus não esquece das promessas que Ele fez a nós. Ponto de número 1. Essa foi a introdução. Ponto de número 1. As consequências da impaciência de Sara. O nascimento e o nome do filho da promessa. Aqui nós vamos entrar um pouquinho mais aprofundado, que muitas das vezes, né, recapitulando também esse assunto que já falamos mais aprofundado nas outras aulas, que Sara, tentando ajudar a Deus, acabou criando para si um problema que não era necessário existir. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. A gente querendo dar uma mãozinha para Deus, a gente cria situações, a gente cria problemas, a gente cria dilemas que não eram para existir, não era para nos preocuparmos com aquilo, não era para perdermos tempo com aquilo. Mas na nossa ansiedade, na nossa teimosia, na nossa pressa em resolver no nosso tempo, infelizmente, nós acabamos criando problemas. E é o que nós vamos aprender aqui agora. O nascimento e o nome do filho da promessa. Nós sabemos que Isaac, que é o filho da promessa, o filho da fé, foi o filho que Deus havia determinado que daria a Abraão, e dele nasceria a descendência, que daria toda aquela terra, né? Todas as promessas que Deus havia realmente dito se cumpririam em Isaac. E qual é o nome? O que significa o nome Isaac? Já falamos também com muito mais detalhes, mas aqui de forma resumida, que na cultura bíblica, nos tempos bíblicos, e ainda hoje, né, na região ali do Oriente, é muito comum as pessoas darem nome aos seus filhos ou a uma determinada pessoa, não porque o nome está na moda, porque o nome é bonito, ou porque eu achei legal, mas sim dada diante de uma determinada situação, de uma circunstância, da própria vontade de Deus ou de alguma ocasião que acabou de ocorrer. Por exemplo, o caso aqui de Isaac, Isaac no hebraico significa riso, que é o motivo que quando Deus, por 2 vezes, lá em Gênesis 17, depois em Gênesis 18, o próprio Deus havia dito para Abraão que daria um filho e Abraão ri. Não, mais uma vez, não porque Abraão duvidava da palavra de Deus ou da promessa que Deus havia feito, mas porque Abraão já era um homem passado das casas dos 90 anos, considerado idade avançada, um idoso fora do prazo, fora do tempo. Então ele ri não porque duvidava da promessa, mas por causa de sua situação humana, sua limitação humana. O mesmo fato acontece em Gênesis 18, quando essa terceira pessoa, né, o próprio Cristo, ele pergunta onde está Sara, sua esposa, e ele fala que dentro de um ano, um prazo de um ano determinado, Sara lhe daria um filho. Ela ri por detrás da porta, e aí a própria pessoa de Cristo pergunta para Sara: por que ristes? O que nós aprendemos aqui? O nome dado ao filho da promessa, Isaac, ele não foi um nome como o nome de Ismael que Deus escolheu, como o nome de Jesus que Deus escolheu, como o nome de João o Batista que Deus escolheu, mas foi um nome que Sara e Abraão deram a essa criança dado a esse fato, porque eles riram, mas não riram de deboche. E agora era um riso de alegria. O significado do nome de Isaac traz essa conotação de alegria pela promessa cumprida na velhice de um casal que não tinha condição humana nenhuma de gerar um filho. Então, no tanto que a própria Sara, ela disse Sara, Deus me tem feito riso, felicidade, alegria, contentamento, e todo aquele que ouvir que eu fui mãe, que eu dei de mamar a uma criança na minha velhice com 90 anos, se rirá comigo, ou seja, se contentará comigo, ficará satisfeito comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Porque ele deu um filho na sua velhice. Isso aqui é o equivalente a talvez você, meu irmão, minha irmã, que está esperando uma promessa se cumprir há anos na sua vida, e Deus ele realiza essa promessa. E aí quando você conta essa bem-aventurança, essa bênção que aconteceu na sua vida, as pessoas se alegram contigo pela conquista, pela graça alcançada por Deus. É basicamente isso, é uma equivalência, se é que nós podemos dizer assim. Mas é o mesmo fato, o nome de Isaac era uma forma de dizer às pessoas: Deus foi bom comigo e cumpriu a sua promessa no tempo certo, mesmo que o tempo certo fosse fora do meu tempo. Isso era uma alegria. O ponto de número 2, Ismael zomba de Isaac. E aqui começam os problemas, né, que nós aprendemos que Sara poderia ter evitado caso não tivesse tentado ajudar a Deus. Por quê? Porque a Bíblia descreve que o outro filho de Abraão, com Agar, a escrava egípcia, ele começa a zombar, a caçoar de Isaac. Ele começa a escarnecer de Isaac, a mexer com Isaac a ponto de incomodar Sara, a ponto de deixar Sara descontente com aquilo, incomodada com aquilo. Por quê?
a Bíblia vai descrever que quando Ismael começa a ver que o filho da promessa agora está com toda a atenção, ele começa a fazer esse zombamento, esse escárnio com a vida de Isaac. E com isso, o ponto de número 3 já confirma o fato. Sara pede a expulsão de Agar e Ismael. Obviamente, Sara, com toda a sua fragilidade feminina, né, naquele ponto de se incomodar realmente com a situação, e não era algo tipo, era uma brincadeira, era só, como eles brincam hoje, né, era só uma forma de zoar com a pessoa. Não, aqui era um escárnio, uma afronta, uma zombaria, a ponto de incomodar Sara e ela ter que pedir a Abraão que expulsasse pela segunda vez a sua serva, só que agora com seu filho. Antes, na primeira vez, Abraão expulsa, na verdade Abraão não, né, Sara expulsa como senhora de Agar, e esta grávida, que vai para o deserto, e lá ela chora, ora a Deus, e Deus confirma para ela, volta, pode ficar tranquilo, você vai ter o seu filho, mas volta, humilha-te. Nós aprendemos isso, se não me engano, na segunda ou na terceira lição. Só que agora, Agar já mais estabelecida, né, Ismael com 14 anos, se não me falha a memória, 14 anos, nós vemos que já crescido, já um adolescente, né, não é um adolescente como os adolescentes de hoje, é um adolescente daquele período que já sabia, né, era mais proativo, já tinha um pouco mais de facilidade no manejo, principalmente porque Ismael ele era muito bom com arco e flecha, com tiro, com caça. Então era uma pessoa mais treinada, mais preparada para o mundo, digamos assim. Obviamente nós estamos falando de uma adolescente, uma pessoa que acabou de sair da fase de criança, estava migrando ali no intermediário entre criança e juventude, jovem mesmo. Então era uma adolescente nesse período, e ele começa a zombar. E aí essa convivência entre Sara, Agar e Ismael estava se tornando insustentável, a ponto de Sara conversar com Abraão e falar assim, olha, não dá mais, eu não aguento mais, a gente tem que expulsar essa mulher do seu filho. Ou seja, era uma situação que poderia muito bem ter sido evitada. Mas claro, né, meus irmãos e minhas irmãs, nós aprendemos nas lições passadas que em toda a nossa vida nós temos experiência e que Deus usa a experiência para nos ensinar alguma coisa. Por exemplo, é muito comum, né, quando Abraão ainda e Sarai receberam uma promessa para sair da terra, do meio da parentela, da casa do pai e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, é muito comum que naquele momento Abraão e Sarai como que eu posso dizer, eles tropeçariam muito no caminho. Como foi? Abraão mentiu lá para o rei do Egito. Nós vemos que houve aquela desavença, né, pela desobediência de levar Ló, o seu servo. Depois teve a ocasião em que Abraão teve que juntar dos seus homens 318 dos mais valentes para guerrear contra 4 reis, ou 5 reis, não me falha a memória, 4 ou 5 reis, né, que teve aquela guerra entre os 4 reis contra os 5, porque estavam olhando ali para a região de Sodoma e Gomorra, e nessa ocasião Ló foi levado cativo, a ponto de Abraão ter que ir atrás para poder alcançar e salvar, digamos assim, a vida de Ló. Então tudo isso foram experiências que foram acumulando. Obviamente, o processo, desde o chamado até o fim, exige a perseverança. Hoje nós conhecemos isso dentro da teologia chamada de a perseverança dos santos, que dentro do processo do início, meio e fim, nós temos todo o processo, a forja de Deus para nos moldar. E aqui nós vemos que tudo o que aconteceu na vida de Abraão e Sara foram para moldar o caráter deles, para que de fato eles se tornassem o pai e a mãe da fé, o pai de multidões e a mãe de multidões. Ponto de número 2. Abraão tem que tomar uma atitude. Isaac é desmamado. A Bíblia vai descrever, e inclusive isso é cultural ali na região do Oriente, que quando uma criança é desmamada, ou por exemplo um outro evento que é muito forte às raízes cultural, que é o casamento, né? 7 dias de festa, é vinho, é alimento, e alegria, e dança, e música, 7 dias que são as bodas ali do casamento, é algo cultural, é algo muito forte na região do Oriente, e principalmente nos tempos bíblicos. E uma dessas culturas, uma dessas formas de fortalecer, né, o vínculo, era o desmame da criança. É muito comum nós vermos que o desmame acontecia quando a criança tinha 5 anos, quando ela completava 5 anos. Enquanto eu bebo minha água, clique aqui no botãozinho de curtir, compartilha aí com seus irmãos, com os grupos, com as irmãs, com as redes sociais, para que mais pessoas tenham acesso a essa verdade, a essa pré-aula, para poderem aprender ainda mais do Senhor. Então era muito forte essa cultura do desmame da criança. Completava 5 anos, a criança ela era desmamada e fazia-se uma grande festa, um banquete para comemorar. O ponto 2, a zombaria. Aqui, mais uma vez, né, o desmame aconteceu, Ismael continuou fazendo provocações, e as provocações cada vez mais sérias, mais pesadas, mais fortes, a ponto de realmente Sara ter que incomodar. Eu vou usar essa palavra para os irmãos entenderem. Porque do ponto 1, né, do momento em que começa o processo de zombaria, até o momento realmente de efetivar a saída, a expulsão de Agar e de Ismael do grupo de Abraão, o nível de escárnio e de zombaria foi crescendo. Foi crescendo porque, obviamente, Ismael já tinha
uma idade, não era mais uma criança, não era mais uma pessoa dependente, então ele já tinha mais a sua independência, já conseguia andar, caçar, brincar, correr, divertir e tudo. Mas Isaac, pelo contrário, ele ainda era uma criança, ele ainda estava totalmente dependente dos pais, era uma criança que ainda estava amamentando, então você vê que era uma pessoa, um ser humano que precisava de atenção, de cuidados, e automaticamente, por ser o filho da velhice, o filho da mulher amada, o filho que havia sido prometido por Deus, né, o filho da promessa, Isaac recebeu atenção. E isso foi mexendo muito, talvez, com o psicológico, com a saúde mental e psicológica de Ismael, a ponto de achar que, tipo, não, agora eu sou o preterido. Ali eles têm um favorito e eu sou o preterido. Por causa disso, a gente percebe que, né, que numa família disfuncional, se é que cabe fazer esse comentário aqui apenas como acréscimo, em uma família disfuncional, quando uma criança ela é preterida em prol de outra, essa criança cresce um pouco revoltada, cresce um pouco rebelde. Por quê? Ela vê que ela não tem voz, ela não é amada, ela não é abraçada, ela não é procurada, ela não é requisitada, e por causa disso a gente vê que ela se torna uma criança rebelde para chamar a atenção. Ela tem a forma de chamar a atenção dos pais, talvez fazendo muita bagunça na escola, talvez adentrando em situações um pouquinho mais de risco para ver se os pais dão atenção. E aqui, o caso de Ismael e Isaac era basicamente algo parecido com isso. Talvez as atitudes de Ismael fossem para chamar a atenção de Abraão, seu pai, para que ele também olhasse, olha, eu também sou seu filho, olha, eu também estou aqui, dê atenção para mim. Então, pode ser, é uma condição, um dos motivos em que a zombaria crescia. Automaticamente, meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que Deus, ele é soberano sobre tudo. Ele não é pego de surpresa. Não é porque Abraão teve um filho com a serva Agar, que agora o meu plano falhou, agora eu tenho que dar um jeito e essa situação que está acontecendo ali, eu fui pego de surpresa. Não, Deus não é pego de surpresa, essas coisas não acontecem fora do plano de Deus. Tudo está no controle, sobre a mão poderosa de Deus. E uma das formas, obviamente, de Deus tratar isso, causando essa situação, foi a expulsão de Ismael do grupo. Por quê? Porque havia também uma promessa sobre a vida de Ismael, que era a promessa dele ser pai de príncipes, de reis, de nações, que dele, de sua descendência, teria também uma grandiosa numeração de pessoas, um grande número de pessoas. E para haver um grande número de pessoas, ele deveria ser retirado ali daquele grupo. Por quê? Isaac já tinha uma promessa e Ismael também agora tinha outra promessa. Era duas nações que iriam coexistir, então precisou-se fazer essa separação. E Abraão, ele agora sendo pressionado por Sara, sua esposa, ele deita fora, o texto bíblico vai dizer, deita fora esta serva e o seu filho, e ele faz isso. E aí no ponto 3 a gente vê a tristeza de Abraão. Talvez, quando nós lemos essa parte da Bíblia, né, são tantas partes da Bíblia que muitas das vezes nos passam despercebidos, mas quando a gente se atenta aos detalhes, a gente pode perceber. É muito comum a gente ler lá que Abraão foi lá, conversou com Agar, expulsou ela, deu um cântaro de água, um odre de água, um pouquinho de pão, né, um pedaço de pão, e dispensou a mulher no meio de um deserto, numa área perigosa, sozinho com uma criança, com uma adolescente, desprotegida, sem alimento, sem tenda, sem caravana, sem nada. A gente lê e pensa, nossa, Abraão ele realmente foi um homem muito sangue frio, né, um homem muito cruel, digamos assim. Mas nós percebemos que Abraão ele fica triste, porque, querendo ou não, Ismael era seu filho, era sangue do seu sangue, era um filho dele próprio. E sabemos a dor que um pai, eu não sou pai, mas sabemos a dor que um pai deve ter diante de uma situação em que ele precisa expulsar o seu próprio filho, né, da sua vida ou da sua presença. E aí entra nesse ponto, que é a tristeza de Abraão. O que nós precisamos lembrar é que Deus havia dito para Abraão, né, obviamente, por isso que eu falei que quando nós atentamos aos detalhes, Abraão ele foi questionar a Deus, né? Ele foi conversar com Deus diante de situações difíceis e o próprio Deus acalmou o coração de Abraão, dizendo o seguinte, olha, fique tranquilo, Abraão, pode dispensar a sua serva e o seu filho que eu cuidarei deles. Eles não serão desprezados, eles não serão abandonados, o seu filho ele também será uma grande nação. Então com essa palavra, lembra do processo do início, meio e fim que Deus vai tratando, vai forjando o caráter, passando na bigorna do Senhor? Pois bem, Abraão ele já era um homem experimentado com Deus nesse ponto. E ele sabia, a promessa tinha sido cumprida, tudo aquilo que Deus havia dito para ele até esse momento tinha sido cumprido. A promessa do filho, as terras, as peregrinações, tudo. Então Abraão estava tranquilizado diante da palavra que Deus havia dito para ele. Por quê? O Senhor é tão bom que ele não abandona aqueles que ele permite a sua presença. Deus não abandona. E foi assim com o caso de Agar e o caso de Ismael. A Bíblia vai descrever que em um determinado momento, né, agora já quando Abraão despende essa mulher e o seu filho, dá a ela um pedaço de pão, um odre de água que duraria ali, digamos, talvez um dia, ou se economizasse 2 dias, falando de uma região desértica. Nós estamos falando de poupar a escassez, né, o suprimento na escassez. Nós estamos falando de 1 ou 2 dias com aquele suprimento. Quem viveria dessa forma no meio de uma região desértica, recheada de perigos, recheado de, talvez, pessoas mal intencionadas, uma mulher e uma adolescente? A Bíblia chega a descrever que quando acaba o odre de água, quando acaba o pão, Agar coloca o seu filho ali debaixo de uma árvore e tenta se afastar
a ponto dela conseguir ver aquela criança, e ela começa a chorar, porque ela sabe que ela não tem o que fazer. Ela está sozinha, ela está abandonada. E a criança começa a chorar, e naquele momento a Bíblia vai descrever que Deus se lembrou de Ismael. E aí é onde entra a mão poderosa de Deus, porque Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Isaías 59, versículo 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir. Quando tudo que faz separação entre mim e ti, no caso entre Deus e nós, é o pecado. O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa clama verdadeiramente, honestamente, sinceramente a Deus, Ele nos ouve, Ele não nos abandona. Ele tinha feito uma promessa a Abraão, e agora, diante da situação, a Bíblia, quando ela menciona que Deus se lembrou de Ismael, não quer dizer que Deus, nossa, eu esqueci de Ismael, nossa, eu sou uma pessoa tão esquecida. Não. Isso é uma forma de nos dizer que Deus, Ele está atento a todas as nossas necessidades, que nada passa despercebido. É apenas uma forma do autor, quando estava escrevendo, de trazer à nossa lembrança que Deus estava atento àquela situação. Então ele usa o termo lembrar. Isso aqui nós já falamos muito, isso é um termo teológico, são dois termos teológicos, nós falamos muito também sobre esse assunto. Esgotamos aí praticamente uma aula só para isso, para falar sobre dois termos, quando nós estávamos tratando sobre a doutrina da Santíssima Trindade, a lição da Santíssima Trindade, que foi a lição passada. Nós falamos sobre dois termos teológicos que aprendemos, que é a antropomorfismo e antropopatismo. É uma forma da Bíblia trazer a nossa limitação humana, quem Deus é, como Deus age. Vou dar um exemplo de forma rápida. O antropomorfismo, o que significa isso? Antropo, que significa homem, né? No grego antropo, homem, e morfismo significa forma. É o morfo, né, de dar forma. Então é a forma do homem. O que isso quer dizer? Quando você estuda, por exemplo, lá na sua lição de faculdade mesmo, você tem a antropologia, que é o estudo sobre o homem, as origens do homem, quem o homem é, de onde ele veio, para onde ele vai, né? Como se fosse um estudo filosófico. Mas o antropomorfismo é uma expressão teológica para quando nós lemos a Bíblia e lá tem assim, olha, a mão do Senhor. Acabei de citar esse versículo, a mão do Senhor, os olhos do Senhor, a boca do Senhor, os pés do Senhor, o braço forte do Senhor. O que isso quer dizer? Deus, ele não tem uma forma humana, ele não é material, como eu e você que somos compostos de carne, de matéria. Mas, para que nós possamos compreender com a nossa mente limitada, racional, essa mente física, fadada ao pecado, para a gente entender a pessoa de Deus, um ser excelente, um ser supremo, santo, onipotente, onipresente, onisciente, um ser infinito, a gente precisa, o autor, quando estava sendo inspirado, ele colocou essa ideia do que seria a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Isso significa que a mão do Senhor está estendida para nós. É como se ele tivesse uma mão dizendo, filho, pega minha mão, eu estou aqui, minha mão está estendida. Olha, filho, clama a mim porque o meu ouvido ele está atento ao seu clamor. Então, antropomorfismo é quando a Bíblia atribui a Deus características ou formas humanas para que nós possamos entender. E o Rafael, o que é o antropopatismo? Antropo, já falamos do grego homem, e o patismo significa sentimento ou emoção, né, do grego, que é o patismo. Significa a Bíblia atribuir a Deus sentimentos ou emoções humanas para que a gente consiga entender Deus, digamos assim. Existe na Bíblia, por exemplo, que Deus se alegrou, que Deus se irou, que Deus amou, que Deus odiou Esaú, amou a Jacó e odiou a Esaú. Como que nós podemos compreender que Deus santo, impecável, infinito, triplamente santo, ele ama e ele odeia? Quando nós entendemos que, por exemplo, eu como ser humano, eu entendo o que é o amor em relação à minha esposa, em relação aos pais, talvez você em relação aos filhos, você sabe o que é amor. Então, para que nós possamos entender o sentimento de Deus em relação a nós, a Bíblia descreve, olha, quando nós pecamos, Deus está irado, extremamente irado, a ponto de simplesmente fulminar a sua ira em nós. Que é o sentimento quando nós estamos iracundos, né, bravos. Obviamente, tá, meus irmãos e minhas irmãs, nós falamos dessa forma, é uma linguagem teológica apenas para expressar e dar ideia do que seria o sentimento em relação a Deus. Mas, por exemplo, Deus não ira como nós iramos. A Bíblia descreve que a ira de Deus é uma ira santa. A nossa ira é uma ira pecaminosa. A nossa ira é aquela ira de querer matar a pessoa, de querer destruir a pessoa, de querer acabar com a pessoa. A ira de Deus, ela é totalmente diferente. Então, eu estou exemplificando isso por quê? Porque a Bíblia vai descrever que essa criança clamou e Deus ouviu o seu clamor. E Abraão, ele estava extremamente triste com essa situação por ele ter que apoiar a sua esposa, né? Porque Deus, ele dá essa palavra a Abraão, fala assim, olha, apoia a sua esposa, ouve o que Sara está dizendo e dispensa essa escrava, essa serva junto com o seu filho, mas não fique triste, não fique preocupado, eu cuidarei deles. Deus, no meio de uma situação de tristeza, porque Deus é pai, ele entende também o coração de Abraão, ele dá essa palavra de conforto, que ele poderia ficar tranquilo, que o próprio Deus cuidaria dele. E Abraão, confiando nessa palavra, fez conforme a palavra de Deus, obviamente também atentando ao pedido de sua esposa. E no ponto de número 3, o último ponto, Agar e Ismael deixam a casa de Abraão. Abraão despede Agar e Ismael, basicamente aqui já é uma parte do que nós já estamos comentando, né? Que
ele manda essa escrava embora, uma situação extremamente difícil para Abraão. No entanto, era necessário porque era a vida de sua esposa e de seu filho, né, o filho da promessa, que estava em jogo. A zombaria poderia continuar crescendo cada vez mais, as coisas poderiam sair do controle e talvez ir de mal a pior. Antes que isso acontecesse, Deus ele usa essa situação para poder liberar Agar e Ismael da presença ou da caravana, da vida ali de Abraão nesse momento. E aí vem aqui um conselho, né? O que nós podemos fazer diante de uma situação difícil, diante de uma situação que realmente a gente não tem um caminho, não vê uma forma? Confiar na palavra de Deus. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, colocamos a situação diante dele, o nosso sustento, o nosso alento, o nosso conforto é ouvir a palavra do Senhor. Porque tem situações, meus irmãos e minhas irmãs, que para nós, como a Bíblia diz, né, nós fazemos o plano, mas a palavra, a resposta, ela vem do Senhor. Porque tem certas situações que a gente não vê um chão para poder caminhar. E aí vem aquela famosa frase, né, aquele jargão, dê o passo que Deus dá o chão. Obviamente a gente faz isso pela fé. Lá em 2 Coríntios está escrito que nós andamos não por vista, não pelo que os nossos olhos materiais veem, contemplam, mas sim pelos olhos da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então Abraão ele ouviu a voz de Deus e decidiu obedecê-lo. Agar e Ismael no deserto de Berseba, né, o ponto de número 2, é uma situação extremamente difícil, já fizemos esse comentário, mas reforçando, é uma situação extremamente difícil, uma mulher e uma adolescente, uma criança que acabou de passar para a fase de adolescência, sozinhos, no meio de uma região desértica, abandonada, com animais selvagens, animais perigosos, a gente não sabe, mas é um período em que era muito comum ter ataques de grupos de pessoas mal intencionadas, né, para poder saquear, para poder destruir e até mesmo fazer escravos, porque essa era a época que esse povo vivia. Então sabemos que era uma situação de extrema dificuldade. Mas apesar de tudo, apesar de Agar, uma mãe, um sentimento de mãe, ver a situação e não querer ver o seu filho morrer diante dos seus olhos, a Bíblia vai descrever que o Senhor, ele atentou-se ao clamor de Ismael e também à situação de Agar, dando a eles ali o escape, né, dando o livramento e fazendo deles uma grande nação. E o último ponto, aí, Deus ouviu a voz de Ismael, que é o que nós falamos. Deus ele ouviu o choro de Ismael e de uma mãe aflita que nada podia fazer diante daquela situação, senão apenas sentar e ver o seu filho morrer e depois logo a própria vida, né? Mas Deus ele tem os seus meios de cuidado, de escape, de zelar pela sua palavra, porque ele havia dado a sua palavra para Abraão. E nós vemos que Ismael ele se torna um flecheiro hábil ali na região, né? Aquelas regiões desérticas, ele se torna um flecheiro, um arqueiro muito habilidoso e habita com sua mãe ali no deserto de Padã. Deus socorre os aflitos, aqueles que clamam a Ele, e cria uma oportunidade onde não há oportunidade. Por quê? Porque, como diz na lição passada, Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Meus irmãos, se vocês têm gostado do nosso pré-aula, das nossas lições, deixa aqui embaixo o seu comentário. Talvez você tenha alguma crítica, alguma dúvida, algum posicionamento. Fique à vontade para aqui nos comentários você deixar a sua opinião. Expresse, seja sincero, fale conosco se temos feito uma lição clara, simples, falando uma linguagem mais comum, como diz, né, uma linguagem mais próxima ao que nós entendemos, sem muito termo teológico. E às vezes eu falo aqui o termo teológico, mas é para vocês terem também um vocabulário um pouquinho melhor, aprimorado, e automaticamente eu explico o que significa essa palavra, procuro dar exemplos. Se você tem gostado desse estilo de aula, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ler com toda atenção. Se for uma crítica também, vai ser bem-vinda, toda crítica construtiva, nós ouviremos e daremos atenção a vocês. E para concluir, mais uma vez, nós vemos como Deus ele é fiel nas suas promessas. O nascimento de Isaac é uma promessa de Deus e uma promessa que durou 25 anos. Abraão saiu de Ur dos Caldeus recebendo a promessa de Deus com 75 anos e com 100 anos, 25 anos para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão, e ele também cumpriu a promessa sobre a vida de Ismael, fazendo dele uma grande nação. Então as promessas de Deus, isso é um reforço para nós. Deus ele é fiel e ele cumpre com as suas promessas. Então, meu irmão e minha irmã, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, se você já recebeu uma promessa de Deus na sua vida, tenha convicção que se é da parte de Deus ela será cumprida, porque Deus não nega a si mesmo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, pelo contrário, ele cumpre as suas promessas, ele é fiel, mesmo se nós nos tornarmos infiéis. Obviamente, tem esse texto ali na carta de 2 Timóteo, mas a gente precisa entender o contexto, mas o que eu quero dizer é que, independente da nossa fidelidade ou não, se é uma promessa de Deus, é uma promessa incondicional, assim como foi na vida de Abraão, Deus ele cumpre as suas promessas. Então, ele prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, e cumpriu. Hoje nós vemos isso, nós vivemos isso. Ele falou que Ismael seria uma grande nação, e nós vemos isso, inclusive os conflitos que acontecem nas regiões do Oriente, são exatamente por causa de situações como essa, né? Duas descendências, duas nações que vieram exatamente de Abraão. Hoje, os conflitos que acontecem ali na região do Oriente, você pode ver que são dois grupos religiosos, dois grupos que se dizem filhos, se consideram filhos de Abraão, mas cada um com a sua linha de pensamento, com a sua linhagem teológica, com a sua linhagem genealógica,
Tudo isso por conta da promessa que Deus havia feito, e ele também estendeu a sua promessa a mim e a você, que somos descendência de Abraão, provendo um abençoador, um resgatador, um salvador a todas as descendências de Abraão. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez chegamos ao fim de uma aula. Quero convidar você a se inscrever mais uma vez no canal, ativar o sininho. Deus abençoe a sua semana, a sua aula. Continue aprimorando os estudos para que possam levarem o conhecimento das verdades aos seus alunos. Tenha uma excelente semana.